Microsoft corrige 57 falhas de segurança com 6 Zero Days sendo ativamente exploradas. Broadcom alerta seus clientes sobre correção de 3 Zero Days que estão sendo exploradas para atacar máquinas anfitriãs utilizando VMware. Cisco recomenda a troca de senhas de credenciais que utilizam Cisco Webex. E Google corrige 43 falhas de segurança, incluindo falhas que estavam sendo utilizadas para acessar dispositivos bloqueados. Isso e muito mais nessa edição do Patch News. Olá, eu sou Eric Ferreira, sou diretor de Operações de Segurança da Informação na Next4Sec. É um prazer estar em mais uma edição do Patch News, informando a vocês as principais notícias relacionadas ao mundo de segurança da informação e vulnerabilidades. Convido você a se inscrever no nosso canal no YouTube, a nos seguir no LinkedIn, também acompanhar esse episódio que vai ser lançado no Spotify, caso você não tenha muito tempo para assistir o vídeo, e nos acompanhar sempre com relação aos nossos novos conteúdos. E esse mês nós vamos ter um papo muito interessante sobre tudo o que aconteceu relacionado ao mundo de cibersegurança e as principais notícias que nós compilamos para vocês. Se você é um dos nossos clientes ou está inscrito em nossa newsletter, você vai ter acesso a todo esse conteúdo por meio do nosso boletim, onde nós informamos tanto o conteúdo que foi falado aqui no Patch News, mas também quais atualizações priorizar, enfim, falamos mais detalhadamente sobre esse material. Muito bem, para nós começarmos, como usualmente fazemos, falamos sobre a Microsoft. Tá? Como falamos no briefing, a Microsoft ela corrigiu 57 falhas de segurança, tá? Um número que é menor do que o número que nós observamos no último mês. Mas o interessante desse mês é que nós estamos lidando com 6 vulnerabilidades Zero Days que já estão sendo exploradas amplamente. Tá? Então, das 7 Zero Days corrigidas, uma delas ela foi considerada Zero Day por ser descoberta por uma empresa de terceiros, né, uma pesquisadora de ameaças, mas as outras 6 elas já estão sendo exploradas. Tá? E muitas dessas falhas, é interessante que elas afetam o NTFS, tá? Então elas afetam toda essa parte de gestão de arquivos e disco do Windows. Tá? E além dessas vulnerabilidades Zero Days, nós tivemos 6 vulnerabilidades críticas, tá? E todas essas 6 vulnerabilidades críticas são de execução de código remoto, ou seja, elas podem ser exploradas remotamente, muitas vezes sem a interação do usuário. Tá? Mas falando dos números gerais, a Microsoft corrigiu 23 vulnerabilidades de elevação de privilégio, 3 vulnerabilidades de bypass de features de segurança ou desvio de recursos de segurança, 23 vulnerabilidades de execução de código remoto, RCS, 4 vulnerabilidades de vazamento de informações, uma vulnerabilidade de negação de serviço e 3 vulnerabilidades de spoofing. Tá? Então, esses foram os números gerais da Microsoft. É importante destacar que esses números não incluem falhas do Microsoft Mariner e 10 vulnerabilidades já corrigidas do Microsoft Edge, tá? O navegador aí baseado no projeto Chromium da Microsoft. Tá? Importante destacar que sempre que a Microsoft ela fala de Zero Days, ela está falando tanto de vulnerabilidades que são exploradas ativamente, que tem provas de conceito na internet, mas também de vulnerabilidades descobertas por pesquisadores, engenheiros e empresas de terceiros. Tá? Então, muitas vezes, uma vulnerabilidade ela ainda não foi explorada amplamente, mas por ela ser descoberta por uma empresa de terceiro, a Microsoft a classifica como uma Zero Day. Tá? É importante citar isso. Porque nós vamos, na verdade, tratar sobre vulnerabilidades com essa característica. Tá? Por exemplo, entrando um pouco mais no detalhe aí das vulnerabilidades, nós temos a primeira, a CVE 2025-24983, que recebeu um CVSS de 7.0, que é uma vulnerabilidade de elevação de privilégio do subsistema de kernel Win32 do Windows. Tá? E essa vulnerabilidade tem
triste característica de que ela já é explorada desde 2023 em ataques, tá? E sim, ela só foi corrigida agora, tá? A Microsoft afirma que essa vulnerabilidade ela permite que invasores obtenham privilégios de sistema no dispositivo após superarem uma race condition, tá? E ela não divulgou como essa falha foi explorada em ataques, tá? Mas ela foi descoberta por um pesquisador da E7, tá? E a E7 já liberou mais detalhes sobre como essa falha de segurança funciona. Então você pode até acessar alguns sites que já possuem mais detalhes sobre essa falha, tá? Muito bem, aqui nós temos um segundo caso muito interessante, tá? Então nosso primeiro caso é uma falha de kernel do Windows, tá? O Win32, mas aqui nós temos uma vulnerabilidade, a CVE 2025-24984, que ela recebeu um CVSS muito baixo, tá? CVSS de 4.6, tá? E isso é um alerta para todos nós, porque nós temos uma vulnerabilidade que já está sendo explorada, que afeta o NTFS, afeta todas as partes de gestão de arquivos do sistema do Windows, e essa falha, apesar de ter um CVSS baixo, apresenta um risco elevado, tá? E esse é um bom lembrete para todos os administradores do quão importante é que a sua gestão de patches, a sua gestão de vulnerabilidades trate principalmente vulnerabilidades críticas, vulnerabilidades altas, mas também dê atenção a esse tipo de relatório que a Microsoft informa e faça a correção dessas falhas também, tá? Então, nesse caso aqui, temos uma falha de criticidade mais baixa, o score mais baixo, mas nós recomendamos que seja feita a atualização o quanto antes de todos os sistemas vulneráveis, tá? A Microsoft afirmou que essa falha, que é uma vulnerabilidade de vazamento de informações, tá, do Windows NTFS, ela pode ser explorada por invasores com acesso físico ao dispositivo, tá? E eles podem inserir uma unidade USB maliciosa, tá? Lembrando que o acesso físico não é necessariamente o atacante indo e espetando o USB. Mas, por exemplo, se o usuário ele tem um USB que foi contaminado com aquele arquivo malicioso, ele pode vir a conectar no dispositivo e levar a exploração desse sistema, tá? E é interessante que essa vulnerabilidade, ela nos lembra a invasão que teve na Intel em 2020, tá? Onde nós tivemos centenas de arquivos vazados, milhares de arquivos vazados da Intel, e tudo começou com exploração via pendrive, tá? Então, essa é uma vulnerabilidade que lembra aquele ataque de 2020, e nós recomendamos fazer a atualização quanto antes, ou como uma contramedida, uma medida mitigatória, fazer o bloqueio do acesso de USBs em dispositivos corporativos que não têm a necessidade de utilizar pendrives, tá? E aí, essa falha permitiria que os atacantes tivessem acesso a partes da memória e façam roubo de informações, tá? Bom, seguindo em frente, falando da CVE 2025-24985, tá? É uma vulnerabilidade que recebeu o CVSS de 7.8, tá? Mais uma vulnerabilidade no sistema de arquivos, tá? Mas dessa vez é uma vulnerabilidade de execução de código remoto do driver do sistema de arquivos FAT, tá? FAT ou FAT32 que nós conhecemos, tá? A Microsoft diz que essa vulnerabilidade ela permite que um atacante execute códigos maliciosos, levando um usuário a montar um VHD, tá? E esse VHD que foi montado, ele levaria a acionar essa vulnerabilidade, tá? Um cenário possível é fazendo download de VHDs, tá? É bem comum a gente fazer o download, por exemplo, de máquinas virtuais, imagens de sistemas operacionais em VHD, e o fato de montar esse arquivo e fazer a montagem desse VHD, desse disco virtual, levaria à exploração dessa vulnerabilidade, tá? Tá aí o risco de fazer o download de VHDs em sites que nós não temos total certeza da confiabilidade daquele VHD, tá bom? Muito bem, seguindo em frente, falando aqui da CVE 2025-24991, é um CVSS baixo, tá? Recebeu o score de 5.5, também é uma vulnerabilidade de vazamento de dados no NTFS, tá? Então a gente teve mais uma vulnerabilidade associada ao NTFS, e essa vulnerabilidade também pode ser explorada ao montar um VHD, ok?
Seguindo em frente, temos mais uma vulnerabilidade relacionada ao NTFS, que é a vulnerabilidade 20.25.24.993, tá? Teve um score diferente, o score 7.8, considerado alto, né, de um risco maior, e ela funciona quase que da mesma maneira, tá? Mas aqui a gente está falando de fazer um ataque de buffer overflow associado ao NTFS, tá? Então parece que esse mês os pesquisadores da Microsoft ficaram bem ocupados trabalhando na parte de NTFS, FAT32, VHDs, enfim, descobriram uma série de vulnerabilidades que, por incrível que pareça, não foram observadas em apenas um ataque, tá? Então todas essas vulnerabilidades foram descobertas associadas a ataques diferentes, tá? E para nós fecharmos aqui as últimas duas CVEs, tá? A lista um pouco longa, mas a CVE 20.25.26.633 com o score de 7.0, tá? Essa vulnerabilidade aqui é um pouco diferente. Ela afeta o Microsoft Management Console, tá? Então é aquela estrutura que você conhece de gestão de arquivos em árvore, gestão de sistemas, aplicações em árvore. E essa vulnerabilidade, ela utiliza uma falha no MSC, tá? Que é a abreviação aí desse sistema, onde uma aplicação maliciosa baseada em MSC, ao ser aberta, ela teria a possibilidade de ter acessos administrativos, tá? Então, basicamente é assim que essa falha funciona e ela foi descoberta pela Trend Micro, ok? Por último, fechar as vulnerabilidades aqui, as Zero Days da Microsoft, a CVE 20.25.26.630, tá? Que recebeu o score de 7.8 e é uma falha de execução de código remoto no Microsoft Access, tá? E essa falha, ela funciona como muitas falhas aí para produtos do Office, onde um atacante ele precisa convencer um usuário a abrir um arquivo do Office, nesse caso, um arquivo do Microsoft Access, tá? Importante destacar que essa falha ela não é explorada apenas com a pré-visualização do arquivo, tá? Então, muitas vezes, se você acompanha o Patch News ou acompanha as vulnerabilidades, muitas falhas de segurança do Office 365 podem ser exploradas apenas pela abertura da pré-visualização dentro do Outlook ou dentro do Explorer, tá? Mas a falha que nós estamos tratando, ela literalmente precisa ser totalmente aberta no Microsoft Access, tá? O que não a torna menos perigosa. Interessante destacar que uns meses atrás nós comentamos no Patch News a primeira descoberta de vulnerabilidades feita por uma inteligência artificial e essa falha foi novamente descoberta pela Unpatched AI, tá? Então foi mais uma falha aí que nós tivemos descoberta pela inteligência artificial, sendo muito útil no apoio aí à proteção dos ambientes, tá bom? Bom, seguindo em frente agora, fechamos as partes de vulnerabilidades aqui da Microsoft. Nós também temos uma notícia da Microsoft, tá? Se você é um usuário do aplicativo Remote Desktop, tá? Que é disponibilizado na Microsoft Store, ele será descontinuado no dia 27 de maio, tá? E ele vai ser substituído pelo Windows App, tá? O Windows App que está disponível aí para acessar o Windows 365, Azure Virtual Desktop, Microsoft DevBox, o próprio RDP, enfim, tudo isso que era utilizado antes com o Remote Desktop vai ser descontinuado, ele vai ser bloqueado de acessar, de realizar esse tipo de acesso no dia 27 de maio e vai ser substituído pelo Windows App, que já estava em testes aí desde setembro de 2024, sendo disponibilizado em versão para os usuários do Microsoft Insider, ok? A Broadcom, falando agora da Broadcom, tá? Então, como nós citamos aí no briefing, ela lançou um alerta para todos os seus clientes sobre 3 vulnerabilidades no VMware, tá? As 3 Zero Days, tá? Classificadas como já exploradas em ataques que foram descobertas pelo Microsoft Threat Intelligence Center, tá? Essas 3 vulnerabilidades afetam o VMware ESX, o VMware ESXi, o vSphere, Workstation, Fusion, Cloud Foundation e Telco Cloud Platform. Okay? E aí, de maneira bem sucinta, tá? A Broadcom comunicou que os atacantes que conseguiram comprometer uma máquina hospedada, uma máquina virtual, tá? Então você pode ter um sistema web, você pode ter um sistema interno na sua intranet e ela foi comprometida de N maneiras por um atacante, tá? Mas quando os atacantes conseguem comprometer esse sistema operacional
e elevando o seu nível de privilégio para privilégios de sistema administrativo, o atacante ele pode fazer aí o pulo, né, o jump para a máquina hospedeira, tá? E aí, acessando a máquina hospedeira, ele teria acesso a boa parte do seu ambiente, tá? Então, é uma vulnerabilidade bem crítica. Nós reforçamos a importância de manter todos os sistemas e todas as aplicações de hospedagem de máquinas virtuais atualizados, tá? E aí, a Broadcom destacou que ela observou esses ataques na internet. Foram observados ataques reais utilizando essa técnica, tá bom? Então é importante fazer a correção desses sistemas o quanto antes. Seguindo em frente, falando agora da Cisco, tá? A Cisco, ela alertou os clientes hoje sobre uma vulnerabilidade no Cisco Webex, tá? Que permitiria aí que atacantes não autenticados tivessem acesso a credenciais remotamente, tá? E aí, só lembrando, o Webex ele é uma ferramenta que integra. Só lembrando que o Webex é uma ferramenta que integra os recursos de videoconferência do Cisco Webex com o BroadWorks, tá? Então, esse módulo que está sendo afetado por essa vulnerabilidade, tá? E aí, a Cisco, em seu comunicado, reforçou a importância de usuários do Cisco Webex, que está associado ao BroadWorks, fazerem a troca das credenciais o quanto antes, tá? Em paralelo a isso, a Cisco também lançou uma correção aí para esse módulo, tá bom? Então, se você utiliza Cisco Webex, faça a atualização das credenciais. Se você tem na sua empresa, faça um comunicado, uma troca generalizada de credenciais, um alerta da própria Cisco. Muito bem, seguindo em frente, a Google fez correção de patches para 43 vulnerabilidades de segurança agora em março de 2025, tá? Inclusive, todas essas correções já foram informadas às fabricantes, a Samsung, a Xiaomi, a LG, a Motorola, a LG não faz mais smartphones como antes, né? Mas a Motorola, enfim, todas as fabricantes já receberam também esse pacote para lançar as suas correções desde janeiro, tá? Então é importante destacar isso. E essas correções, elas direcionam correções para duas DoDs, tá? Que foram exploradas tanto em ataque quanto em defesa. Como assim, tá? Então, autoridades da Sérvia usaram uma dessas DoDs para desbloquear dispositivos que foram confiscados legalmente, tá? Então, nós não temos mais detalhes, mas estavam sendo feitos via exploração forense o desbloqueio de dispositivos confiscados, tá? E foi observado também outras DoDs sendo explorada para o desbloqueio de dispositivos por uma empresa de forense digital israelense, tá? Então, essas correções elas impedem agora que esse desbloqueio seja feito. E para nós fecharmos, tá? Fazendo um briefing aqui, a Fortinet ela lançou aí correções para uma série de produtos. Você está vendo na tela quais produtos foram. Não tivemos correções críticas esse mês, tá? Isso é até uma coisa boa, alguns diriam, visto que nos últimos meses a Fortinet protagonizou uma série de vulnerabilidades para firewalls e para outros produtos, tá? Então a Fortinet teve correções, mas nenhuma que foi considerado crítica, tá? E também a Adobe ela não lançou correções até o momento, tá? É possível que saia ao longo dessa semana. Nós temos a expectativa que saiam correções para o Adobe Acrobat, Adobe Reader e outros produtos do pacote Creative Cloud, tá? E para nós fecharmos aqui, tá? Nós não falamos muito de Linux hoje, apenas do projeto Android, baseado aí em código de fonte Linux, tá? Mas nós tivemos correções para o PHP, tá? Então o PHP ele recebeu aí um boletim, tá? Feito por uma empresa de threat intel chamado Grey News, que alertou sobre uma vulnerabilidade crítica no PHP, tá? Essa falha, na verdade, ela foi descoberta em 2024 e uma nova versão dela está sendo explorada, tá? E aqui nós deixamos o alerta para que você faça as correções o quanto antes dos seus módulos PHP. E se você é uma empresa que utiliza aplicações em PHP em versões
antigas que não receberam as correções de segurança, nós recomendamos fortemente um programa de atualização desses sistemas para utilizar as últimas versões do PHP, tá? Isso vai priorizar a segurança do seu ambiente, tá bom? E em todos esses casos você pode contar com a Next4Sec para te ajudar tanto na gestão de patches, de vulnerabilidades, quanto em projetos mais robustos como gestão de acessos, que nós falamos do Cisco WebEx, ou até mesmo em um programa de desenvolvimento seguro visando melhorar a proteção e a eficácia da segurança nas suas aplicações, tá bom? Esse foi o Pet News, o nosso terceiro episódio de 2025. Muito obrigado e até mais.